Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Sexta sim, falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Continuem-nos a acompanhar nas plataformas habituais, Facebook em direto e em diferido. Pode nos ver às quintas e domingo na televisão independente de Moçambique às 21h30. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa. Exatamente. Num fim de semana de, mais uma vez, de muito calor, neste caso não tanto de chuva, mas acho que ainda vem mais chuva, o que para uns é bom, mas para as pessoas das cidades, sobretudo dos bairros sem saneamento ou com saneamento muito deficitário, é também uma grande tragédia. Mas eu não posso gostar de ver títulos de jornais tipo maldita chuva. Não, a chuva é muito importante. Este país é um país que depende muito do campo e, portanto, não tem sistemas de irrigação fiáveis e, portanto, a maior parte dos camponeses vive de culturas de sequeiro. E a nossa barragem Pequenos Libomes precisa de água. Mas isto somos nós aqui, os mal acostumados de Maputo, que ficamos a suspirar pela água dos Pequenos Libomes, porque infelizmente o dia-a-dia da maior parte das capitais provinciais, nem sequer falo das capitais distritais, tem sérios problemas de abastecimento de água e de água com condições mínimas para consumo humano. Portanto, a água ainda é um problema. Foram feitos grandes investimentos nos sistemas de abastecimento de água, mas ainda estão aquém das reais necessidades. Veja-se, por exemplo, a situação de Climane. Foi feita uma reabilitação, mas já há problemas porque investiram eventualmente no sítio errado. Exatamente. Investiram numa fonte de abastecimento que não tem água suficiente para abastecer os cidadãos de Climane. Temos a situação de Nacala, onde tem uma bela barragem e depois todo o sistema complementar da canalização de água não funciona em pleno. Logo, Nacala também tem problemas de abastecimento de água. Portanto, não somos nós os únicos que temos problemas de água. De qualquer forma, mesmo os Pequenos Libomes, a situação está muito melhor, porque as últimas chuvas de facto também beneficiaram a barragem dos Pequenos Libomes, que neste momento está acima dos 25%, o que já não está em situação de alerta. Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana. Escolheu as falhas do INAME, o Instituto Nacional de Meteorologia. Estamos a falar de água e agora falamos do Instituto de Meteorologia. É assim, eu não percebo o tipo de equipamentos que estão ao dispor dos serviços meteorológicos. Sei que este serviço está muito melhor, tem muito maior sensibilidade pela opinião pública. Basta ver que uma parte da comunicação social reflete estes boletins. Os boletins do INAME estão hoje nas redes sociais, o que significa que, em paralelo com as populações de todo o mundo, em que os boletins meteorológicos são um elemento extremamente importante na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Também aqui as pessoas se começam a preocupar, a saber, há chuva, não há chuva, como é que deve sair à rua. Surpreendentemente, e já tinha acontecido na época das chuvas anteriores. Não sei se é excesso de zelo,
mas várias vezes, a última das quais aconteceu há uma semana, o Instituto de Meteorologia anuncia grandes tempestades, nomeadamente neste caso para a Zona Sul, e depois não aconteceu nenhuma tempestade, não houve nenhuma chuva forte na região sul. Eu sei que estes fenómenos têm explicações. Às vezes estamos à espera de um ciclone e o ciclone não se materializa. Um ciclone transforma-se em tempestade. Ou desvia-se para um outro local. Exatamente. Agora, e penso que aí está uma das falhas principais do INAM. E para as pessoas continuarem a acreditar nestes serviços e acreditar nestes boletins, impunha-se que, da mesma forma como circulam os boletins de aviso destas condições anormais de tempo, que o INAM nos fornecesse também uma explicação porque que uma determinada ocorrência não se chegou a materializar. E isto reporia a credibilidade do serviço, porque eu estou seguro que há condições técnicas objetivas, neste caso, condições meteorológicas objetivas que explicam o porquê de uma não ocorrência de ventos de 70 km horários, que afinal se transformaram numa brisa e coisas assim no género, 100 milímetros, quando nem um milímetro choveu. Estávamos à espera de chuva em Maputo, afinal havia uma enxurrada na cidade de Tete. Então, eu penso que o Instituto Meteorológico tem que ter a percepção da importância que hoje assume no contexto dos desastres naturais em Moçambique, e para não perder a credibilidade tem também que explicar à opinião pública o porquê da não ocorrência destes fenómenos naturais. E com alguma ironia, um cidadão dizia que deixa-nos vamos usar os nossos celulares. Vamos ao nosso primeiro tema, que tem a ver com a crise. O governador do Banco Central, Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, deixou atônitos alguns setores econômicos e financeiros ao afirmar que Moçambique está a sair da crise que assola o país desde 2015 e está melhor desde abril de 2017. Numa última aparição, falava deste assunto. Como é que acompanhou o posicionamento do governador Zandamela? Até que ponto é que o governo não está a levantar demais a fasquia das suas previsões? Bem, é assim, as explicações do governador do Banco de Moçambique têm vários momentos e têm várias leituras e correspondem também à divulgação de muitos elementos para compreender o estado da economia da economia de Moçambique. No geral, e em todos os diferentes momentos, ele não esteve mal. Agora, penso que ele tem neste momento uma determinada glândula, que eu não sei qual é, que está afetada, e sempre que lhe mexem nesta questão da crise, ele reage de uma forma extremamente emotiva. Primeiro, ele não é o arquiteto da crise, e também não me parece que seja o arquiteto do combate à crise, embora todos os setores económicos e a academia, nomeadamente a parte virada para as ciências económicas, lhe reconheçam o mérito do seu papel relevante na utilização dos mecanismos que estão ao dispor do governador do Banco de Moçambique para controlar determinados indicadores, determinados índices. Mas, dito isto, é assim. Primeiro, o governador do banco não tem ao seu dispor o controle de todos os mecanismos. Uma outra parte importante de controle da economia, de estratégia em relação à gestão da crise e ao sair da crise, está nos poderes e nas capacidades, sobretudo nas capacidades
do Ministério de Economia e Finanças. A parte fiscal. E a outra parte mais importante também depende da economia real, daquilo que nós fazemos enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade, o que é que fazemos da nossa economia, da produção, do que é que se faz em termos de rendimento, de valor acrescentado para a economia de Moçambique. Todos estes componentes juntos a que determinam se estamos ou não estamos a sair da crise. Portanto, eu acho que o governador não devia vestir tanto esta camisola de que ele que está no comando do barco. E focou uma parte que tem a ver com a comunicação. Esse estilo de comunicação de Rogério Zandamela, aparentemente fora do comum entre os governadores de bancos centrais, não coloca sempre o Banco de Moçambique, o próprio governador, no centro de alguma polêmica, ou isso corresponde ao estilo de liderança de Zandamela? Gosta de comunicar pessoalmente as decisões do Banco Central? Bem, aí há outra explicação, a explicação importante. Tem que se referenciar que o governador do banco viveu quase 3 décadas fora de Moçambique. Isto dá-lhe um pouco este estatuto de outsider, de um outsider privilegiado em termos de uma educação acima da média, de um conhecimento dos fenómenos económico-financeiros bastante sofisticado e, portanto, mesmo sendo o seu próprio país, há um pouco este sentimento, estou aqui um pouco a pregar no deserto e eu a que venho fazer a revolução financeira em Moçambique. Às vezes eu sinto um pouco esta atitude nas suas declarações. Por outro lado, eu acho que ele não é um político, embora neste último discurso parecia um político em campanha eleitoral, mas ele tem uma grande frontalidade. Uma grande frontalidade a abordar os temas e raramente foge às questões que lhe colocam os jornalistas. Ora, muitas vezes as pessoas que estão à frente destes pelouros sensíveis são muito mais matreiros, muito mais cautelosos a responder às questões. O governador do banco dá sempre o peito às balas, sem medo que o possam atingir e que possam atingir algum órgão vital. Até agora, e mais uma vez, temos que reconhecer, ele tem estado muito bem. O seu sentimento, a sua percepção em relação à forma de tratar determinados fenómenos, nomeadamente a circulação da moeda, ele tem utilizado os antídotos corretos, muitas vezes com uma dosagem pesada, mas essa dosagem pesada, nomeadamente quando mexeu nas taxas de juro, estão a dar resultados. E eles são evidentes. Agora, não podemos de modo... Primeiro, não é verdade que estamos a controlar a crise, não é verdade que a crise está ultrapassada e também uma parte dos números não nos deixam particularmente satisfeitos. Quando eu vejo homens de negócios irresponsáveis e elementos do governo com grandes responsabilidades políticas a pôr as suas bandeiras em arco porque uma das taxas de referência está nos 18%, eu não sei se alguém que tem os pés assentes na terra possa ficar satisfeita com isso. Claro que para quem mas já também esteve... pode ficar satisfeito porque de onde é que nós viemos? Exatamente. Mas também nós já viemos há 2 anos atrás, ou há 2 anos e meio, de 12,5. Portanto, eu prefiro estar e tenho a certeza que os moçambicanos todos preferem já estivemos num dólar a 30. Nos 12,5 do que nos 28, nos 28,5. Portanto, é importante dizer estamos no bom caminho,
baixamos para 18. É importante, é positivo. Agora, que isto restitui o dinamismo à economia, errado. E um dos Não. fatores que ele coloca para justificar o seu argumento são os progressos alcançados na questão da paz. E os outros dizem, algumas vozes defendem que é preciso ver até que ponto é que este acordo entre Nyusi e Dhlakama vai transformar-se numa garantia de estabilidade política, social, para depois se traduzir na tal estabilidade econômica a longo prazo. É correto mencionar-se a paz, é correto mencionarem-se as enxurradas, é correto ter-se uma análise crítica sobre a evolução política na região, sobretudo na África do Sul. São tudo elementos de conjuntura que vão influenciar, e já lá iremos a esta análise, que vão influenciar para o bem e para o mal a nossa economia e os números deste ano. Mas vejamos o seguinte cenário. Se a banca comercial andou a comprar depósitos a 25, em alguns casos mesmo a 26, como é que pode dar, porque a taxa mínimo está nos 18, como é que pode dar empréstimos, digamos, com um spread de 2%? Como é que pode começar a distribuir créditos a 20%? É impossível, porque até o computador faz estas fórmulas para saber qual é o preço a que eu posso vender o dinheiro que tenho em reserva para servir a potencial carteira de crédito. Portanto, não vai haver, para já, créditos abaixo dos 20%, mas nem sequer no primeiro escalão dos 20%. Os créditos estarão mais próximos dos 25% do que próximos dos 20%. Portanto, é um sinal positivo, mas não é ainda o relaxar uma boa nova para a economia que tem a expectativa de recorrer ao crédito para fazer o seu dia-a-dia no mundo dos negócios. Portanto, há demasiadas expectativas em relação às taxas. Mas, por outro lado, e é preciso olhar com muita atenção às declarações do governador, ele deixou os avisos em todos os diferentes ângulos em que ele analisou a situação. Por exemplo, questão das taxas de câmbio. A taxa de câmbio está volátil, já esteve melhor no fim do ano, está a piorar e não há indicações de que pode melhorar. Claro que há um elemento conjuntural que tem a ver com as medidas recentes do Banco de Moçambique. Neste momento, os exportadores podem reter para si todos os montantes em divisas externas das suas exportações. Cai a obrigatoriedade de 50%. Eventualmente, os exportadores, neste momento, estão a reter, e é habitual isto acontecer no princípio do ano, estão a reter as suas reservas em divisas externas. E isto é um constrangimento em relação, pode ter efeitos diretos na própria taxa de câmbio. Como resultado desta situação, por exemplo, foi anunciado, o Banco Central injetou 30 milhões de dólares nos bancos comerciais e, se estamos recordados, nos últimos meses, os anúncios do Banco de Moçambique eram num sentido inverso. O Banco de Moçambique está a comprar os excedentes da banca comercial, o Banco de Moçambique adquiriu mais moeda externa. E agora temos o reverso. E as reservas internacionais líquidas no níveis em que estão, batem 7,2 de importação, 7,2 meses de importação. Sim. É este resultado do Banco Central ter encaixado. E diminuíram, porque Moçambique teve que fazer alguns pagamentos em relação à sua dívida, Pagou externa. 86 milhões de dólares. Teve que pagar
por inteiro a primeira fatura de combustíveis. Portanto, a banca comercial teve que socorrer das reservas do Banco Central para ir comprar petróleo, 55 milhões de dólares, e ainda por cima tiver o banco, e claramente isto é para ver se ficamos ali na taxa mantemos o dólar nos 62 meticais, como aconteceu durante algum tempo, há 2 anos atrás, quando o Banco de Moçambique estava desesperadamente a tentar controlar a taxa com injeções sistemáticas de moeda externa na banca comercial. Portanto, há pouco tempo vendeu 96,3 milhões ao mercado cambiário interbancário. Sim. Portanto, isto são sinais de preocupação, não de ficarmos satisfeitos. O governador do banco, e devemos saudar também esta sua franqueza, primeiro, e de uma forma indireta, o governador do banco também é um membro do governo, tem a prerrogativa, inclusive, de assistir às reuniões do Conselho de Ministros. Referiu-se àquelas dívidas muito controversas como dívidas ocultas. Depois, também, num plano que também não é usual, levantou a possibilidade de Moçambique não pagar essas dívidas, o que vai de encontro à antevisão do relatório que foi hoje a aprovação no board do Fundo Monetário Internacional, o relatório sobre a última missão que esteve em Moçambique e que já foi antecipado por várias agências noticiosas, e em que se diz que eventualmente Moçambique vai tentar negociar o pagamento desta dívida em 2023. Portanto, mas temos o Ministro das Finanças que vai a Londres agora, 20 de março. Exato, mas o Ministro das Finanças eventualmente é isso mesmo que vai dizer. Somos todos pessoas sérias, honradas, minimamente honestas, mas nós precisamos aqui de uma moratória. E a moratória é 2023. Porquê 2023? Que é quando temos aquela expectativa que as receitas do gás comecem a jorrar e uma parte venha parar aos cofres de Moçambique. Mas este alerta do governador, se pagamos ou não pagamos as chamadas dívidas ocultas, é interessante, porque do ponto de vista do debate ideológico à volta das dívidas ocultas, é interessante porque deixa esperanças no lobby que defende que nós não devemos pagar a dívida, inclusive setores da sociedade civil moçambicana, de que não devemos pagar esta dívida, porque é uma dívida ilegal, foi contraída em circunstâncias de ilegalidade. E é o arrepio de todas as leis. Exato. A outra parte é dizer, bem, eu disse que não... que não sabemos se vamos pagar, mas é uma circunstância do imediato, do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. De qualquer forma, parece-me também um recado extremamente importante este em relação às dívidas ocultas. Mais, ele também está muito à vontade sobre este assunto. Não teve nada a ver com estas dívidas, antes pelo contrário, ele estava do outro lado. À altura dessas operações, ele trabalhava para o Fundo Monetário Internacional, que é exatamente a instituição que se sente ultrajada com o facto de ter sido ludibriada pelas autoridades moçambicanas. Ainda é cedo para avaliar o impacto que estão a ter as cheias em várias partes de Moçambique, mas é possível que isto venha a afetar os rendimentos da agricultura, inclusivamente outros setores, nomeadamente os transportes, o fornecimento
de energia em função do dramatismo destas chuvas. Mas continuando na linha da dívida, outra preocupação levantada pelo governador do Banco de Moçambique é a questão da dívida interna, que está a 10,7 mil milhões de dólares, quase no limite dos 10%. Não houve nenhuma fanfarronice. E isto tem sido uma das suas bandeiras, o que significa que ele está a passar também uma mensagem extremamente importante. Não me venham arrombar o cofre. Não me venham arrombar o cofre. Já estou no limite. Porque estou no limite. Portanto, há um princípio de que o governo pode pedir emprestado até 10% daquilo que é calculado como sendo as receitas previsíveis a arrecadar pelo orçamento. Ora, a emissão de títulos e de obrigações anda lá muito perto, mas no fim do ano o governo e também o Banco de Moçambique fizeram um pequeno artifício. De uma assentada liquidaram uma parte desta dívida para no mês seguinte tornarem aos mesmos níveis. Portanto, foi apenas um artifício de arranjo de contas para fim de balanço, ou seja, para aquele número mágico que é o 31 de dezembro. De qualquer forma, e isto é importante, o governo, mostrando alguma preocupação com o saneamento das dívidas das empresas públicas, inseriu nas suas contas uma parte desta dívida das empresas públicas, e isto também fez aumentar contabilisticamente, fez aumentar os números da dívida pública, uma vez que são um passivo, e este passivo tem que estar nas contas públicas. E a agência de rating, o Standard Poor's, na questão da dívida, diz que Moçambique tem a maior percentagem da dívida em moeda estrangeira em África subsaariana face ao PIB, e a percentagem anda lá para os 84%. E é um facto que impede Moçambique de voltar aos mercados. O FMI diz isso neste relatório, também numa altura em que se anuncia que a NH vai precisar de um crédito de 2,3 mil milhões de dólares para investir na parceria com a Anadarko. Pois, e isso tem a ver exatamente com a tal data de 2023. Assim, a engenharia financeira que está montada para a participação moçambicana nos projetos do gás é que exatamente o gás pague a participação moçambicana. A participação moçambicana que é representada pela nossa companhia, a ENH. Ora, a ENH, tal como nas sociedades comerciais, subscreveu um determinado capital, mas não o realizou. E, aparentemente, e tudo indica que vai ser este o modelo a seguir, embora muitos assessores, muitos analistas acham que eventualmente não é um modelo, mas o problema é esse que o Francisco levantou. Não podemos ir aos mercados, portanto a ENH não se pode autofinanciar para além do dinheiro que contabilisticamente lançarem a partir das receitas do gás. Portanto, e aí temos este dilema: o dinheiro do gás vai ser para pagar as dívidas, vai ser para financiar a ENH. Será que o dinheiro do gás dá para todas ambas as operações? Eventualmente pode dar, mas aí temos que ver rescalonamento das dívidas, rescalonamento dos diversos compromissos, nomeadamente dívida e financiamento da ENH, e vamos ver se o dinheiro chega para as encomendas em 2023. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes, telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos Pontos de Fernando Lima, ainda a olhar para o tema da crise. Fernando Lima, o governador fala de inflação que está a registrar bons números, inflação baixa, mas esta quebra, a inflação baixa e a quebra de importações são sinais suficientes para argumentar que estamos a ganhar, estamos a sair da crise, porque se formos a ver muito bem, o poder de compra é fraco e há dificuldades dos importadores pagarem as suas faturas, porque a moeda também o desvalorizou. Pois, e aí vem o Rand, que está forte por causa das mudanças na África do Sul. Não, são esses fatores enunciados explicam, por um lado, o porquê dos baixos valores da inflação. Uma parte da inflação ou da inflação baixa tem a ver também com a quebra do poder de compra dos moçambicanos. Houve muito menos, está a haver muito menos consumo, e isso tem o seu impacto na inflação. Tem a ver também com as importações. Há muito menos importações. Por exemplo, houve um aumento da fatura do petróleo o ano passado, mas isso tem a ver, por exemplo, com o aumento do próprio preço do petróleo e o aumento dos consumos das empresas extrativas. Ora, se o carvão aumentou as suas exportações em 54%, significa que as empresas que exportaram carvão também tiveram que comprar muito mais combustível para o transporte do carvão e para a extração do carvão. Do lado dos perigos de um aumento de inflação neste ano de 2018, temos o fator preocupante em relação ao RAND, porque é em RANDs que se expressa uma parte das transações de bens de primeira necessidade dos moçambicanos. Ora, as mudanças políticas na África do Sul, um dos efeitos que tiveram foi aumentar a cotação do RAND em relação ao dólar e, por arrastamento, tivemos também uma maior valorização do RAND em Moçambique. Tudo indica que o RAND vai continuar a subir. Ora, isto, eventualmente, a subida do RAND pode trazer consigo o aumento da chamada inflação importada. Exatamente. Portanto, também aqui devemos olhar com cautela este fenómeno. Portanto, aqui temos que ver a questão combinada de maior libertação de divisas dos exportadores para o mercado local e a sua combinação em relação aos rands que vamos ter que utilizar para comprar produtos sul-africanos. Uma parte dos produtos sul-africanos que são parte do pacote do cabaz dos moqueiristas, neste momento já está muito próximo dos seus valores reais. Portanto, aquilo que era uma excelente oportunidade de negócio, de ir comprar de um lado da fronteira e voltar para este lado, começa a ser proibitivo, porque as diferenças de preços são muito elevadas e, portanto, não compensa. Ou seja, o dilema do moqueirista é se quer manter a sua taxa de lucro ao nível anterior, ninguém lhe vai comprar o produto. Se quer ser realista e baixa muito, portanto, a preços que atrai consumidores, as suas margens
baixam a um ponto que deixa de ser um incentivo este vai e vem de fronteira, de trazer produtos para Moçambique. Portanto, eventualmente vamos assistir a muito mais operações de contrabando, porque com a fuga ao fisco é uma forma de também aumentar os lucros nas operações de compra e venda. Não sei qual é o sentimento da ATM, mas eu não andaria longe da verdade, porque há uma diferença grande entre o pequeno comércio das senhoras com a sua trouxa de mantimentos da África do Sul e os grandes caminhões que fazem também este comércio interfronteiriço. Fernando, vamos a outro tema. O tema tem a ver com o Banco Moza, a reviravolta. O fundo Arise está já no processo de se tornar um dos acionistas de referência do Moza, que é detido agora, neste momento, maioritariamente pela Coanha, a cidade gestora de fundo de pensões do Banco de Moçambique. Era um negócio já esperado. Bem, na nossa casa editorial, nós prevemos este negócio com muitos meses de antecedência. O Arise andava nas proximidades, aliás, foi um parceiro da Moçambique Capitais na tentativa de recapitalização do Banco Moza. Não foi bem sucedida esta proposta. Foi chumbada pelo Banco Central. Exato, e agora aparentemente está firme a proposta de entrada do fundo Arise. A questão que tornava mais ou menos inevitável a presença deste fundo ou de outro banco decorre de uma excessiva exposição do fundo de pensões do Banco de Moçambique no Moza, não só por paradigmas institucionais, ou seja, numa situação de economia de mercado em que se tenta estimular o setor privado e determinar que o setor financeiro é essencialmente um setor dominado pelo setor privado, tínhamos aqui um banco na contracorrente, que é o Banco Moza, que é detido na sua esmagadora maioria por capitais, não vou dizer por capitais públicos, porque aqui entraríamos num debate ilegalmente, não são fundos do Estado. De qualquer forma, é claramente um fundo que está na órbita do Banco, do Banco Central, e quer os dirigentes do Banco Central queiram, quer não, eles de facto controlam este fundo. Portanto, em termos da saúde do sistema, da própria transparência do sistema, dos parâmetros que estão estabelecidos, era extremamente importante que o fundo de pensões diminuísse a sua participação. Isto vai acabar por afastar a tal excessiva exposição da Coanha e os riscos que daí decorreria, que é também era um dos conselhos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Claro, e por outro lado, em termos contabilísticos, também terá outros efeitos, porque se eu posso fazer uma operação contabilística e nós não estamos por detrás de todos os números que foram utilizados para fazer esta participação, nomeadamente, por exemplo, a dívida do Moza ao Banco Central, a dívida de Moza versus fundos do Coanha que entraram. Não sabemos se aqui houve trocas de valores monetários para se fazerem estes acertos. A entrada do novo player, do novo parceiro, significa a entrada de dinheiro fresco, e isto, inclusivamente, pode sanear determinadas situações menos claras
menos transparentes. E quando eu digo menos transparentes, não estou a sugerir nenhum ilícito, estou a dizer que nós não conhecemos ao detalhe como foi feita esta transação, nomeadamente todas as questões decorrentes das injeções de capital que o Banco Central teve que fazer no MOSA e depois a participação do fundo de pensões desse mesmo banco ao banco em problemas. Também me parece que, digamos, a médio trecho, logo que esteja estabilizada a entrada do fundo Arise dentro do MOSA, eventualmente o fundo Coanha poderá ver-se livre de mais uma parte da sua participação no MOSA Banco, transformando de facto o Banco MOSA de novo num banco liderado por capitais privados. Um dos cenários, não é um cenário definitivo, mas um cenário possível é, por exemplo, o MOSA, ou aglutinar o Banco Terra. Não só o Banco Terra, eventualmente vem no pacote no pacote da Arise, mas o Coanha pode dispersar uma parte do seu capital no MOSA em bolsa e, portanto, possibilitando que pequenos investidores comprem ações detidas pela Coanha no MOSA e assim diminui ainda mais a participação do Coanha, sem que isso necessariamente signifique um aumento da participação do Fundo Arise, porque o Fundo Arise também tem, por força da sua constituição, eles não podem ser não podem ter uma participação maioritária nos bancos com quem onde trabalham. Portanto, a participação do Arise, ela própria, tem que ser sempre uma participação minoritária. E o MOSA aglutinando o Banco Terra, isto pode se tornar em terceiro maior banco. Vão jogar na Champions League, que era um dos sonhos da Moçambique Capitais. Bem, esse é o sonho. É bom ver se o sonho se materializa. Por exemplo, o Banco Terra, tanto quanto eu sei, neste momento tem as suas contas estabilizadas de há um ano para cá. Este ano e vai ser um ano atípico, porque quando havia uma expectativa de um crescimento ainda mais estável, onde se previa lucros no fim deste ano, e estou a falar do ano 2018, é quando aparece esta operação de aglutinação de um outro banco. Basicamente, o Banco Terra deve acrescentar um ponto percentual à presença do MOSA Banco no sistema bancário. O resto penso que depende do performance do próprio MOSA. Não sei até que ponto o banco já recuperou, já se restabeleceu na praça de todos os embates que sofreu nos últimos 2 anos, mas penso que é um jogador, uma entidade a ter em conta em termos de competitividade no mercado financeiro de Moçambique. Este negócio não acaba por ajudar a corrigir algumas aparentes ilegalidades que marcaram a entrada da Coanha no MOSA? Pessoas ligadas ao setor bancário, à associação dos bancos, pensam que isto pode ser uma forma indireta de resolver muitos problemas, nomeadamente
pelo facto de o Banco de Moçambique deixar de ser este ator principal e super poderoso por detrás do Mozambique. Ora, isto vai dissipar muita da crispação que se pensa que houve uma clara manipulação do Banco de Moçambique em relação ao Moza. Por outro lado, digamos que isto pode conduzir a uma situação de vencedores em todos os tabuleiros. O Banco de Moçambique fica satisfeito porque não deixou cair um banco do sistema, porque teve um papel, uma intervenção vital em segurar um banco que era considerado de referência no sistema financeiro. Os setores críticos, pelo facto de o Banco de Moçambique deixar de ser este fator, este elemento vital para no alavancamento do banco, na sua manutenção no sistema financeiro e, portanto, poder permitir que o banco se faça à turbulência do mercado pelos seus próprios meios. Vamos a um outro tema. Tem a ver com abriu nesta quinta-feira o ano judicial e o bastonário da Ordem dos Advogados, o senhor Dr. Flávio Menete, foi muito duro no seu discurso. Aliás, sempre que um bastonário intervém nestas cerimônias, já nos habitou o Dr. Tomás Timbane e também o Gilberto Correia. E sobre as chamadas dívidas ocultas, disse que é no mínimo estranho que até hoje o processo não tenha qualquer arguido constituído. Enquanto isso, na Suíça, o presidente ouvia o seu homólogo a alinhar com o FMI. É preciso preencher lacunas com informações essenciais. Por um lado, e começando pelo fim, parece que o presidente teve que pagar pela passadeira vermelha que lhe foi estendida na Suíça, ou seja, não há almoços de graça. Eventualmente não teve que pagar a fatura do almoço, mas teve que ouvir preto no branco o seu homólogo suíço explicar muito claramente que a Suíça não teve nenhum ataque de amnésia em relação àquilo que está pendente, nomeadamente às dívidas ocultas e à interrupção da ajuda ao orçamento decorrente desta situação. Foi duro, porque o presidente suíço o fez exatamente na presença do seu homólogo de Moçambique. A intervenção do Dr. Flávio Menete é de algum modo, por um lado, é uma resposta àquilo que a sociedade civil, à altura, se exprimiu em relação ao último comunicado da PGR, nomeadamente ao chutar para canto toda a questão do processamento dos ilícitos decorrentes desta dívida, nomeadamente pedindo pareceres ao Tribunal Administrativo sobre as competências das direções das empresas para contraírem estas dívidas. Ora, a questão não está nos poderes das direções das três empresas, é muito mais, por um lado, é mais complexo, mas também é tudo muito mais simples, uma vez que o relatório da Kroll, sem estar completo e tendo as lacunas que todos lhe reconhecem, levantou algumas questões, nomeadamente em relação a pagamentos, em relação à ausência de justificativos em relação a determinados montantes. Por exemplo, o Dr. Menete referiu os 500 milhões de dólares, onde parece haver um ping-pong entre a Ematum
Ministério da Defesa. A Ematum, o Ministério da Defesa e também a Priva Invest, porque a Priva Invest diz, não, do nosso lado nós fornecemos todo o equipamento consignado, portanto estamos espantados quando dizem que há uma parte da fatura que não foi cumprida. Portanto, há esta nuance e depois há também os problemas de sobrefaturação, que é o tal montante dos outros 700 milhões de dólares. E pelo menos estas pessoas responsáveis por estas questões, a Procuradoria-Geral da República poderia iniciar processos muito mais contundentes, utilizando uma palavra menos do foro jurídico em relação aos envolvidos nestas operações. Mas, bem, a PGR parece estar a adotar, em relação a todos estes processos, o caminho mais difícil, a dar crédito àquilo que foi revelado esta semana para um desvio ou para luvas, um suborno no valor de 800 mil dólares, ou seja, menos de $1 milhão. A PGR tem um processo de 20 volumes na boa tradição herdada do sistema jurídico português. Ora, se no processo de 800 mil dólares, se fôssemos fazer aqui um rácio aritmético, quantos volumes vamos precisar para elencar as responsabilidades em relação a 2 mil milhões de dólares? Pelo menos teriam que ser 20 volumes vezes 2 mil, ou muito mais, porque nem sequer 800 nem sequer chega a 1 milhão. Portanto, há algo de bizarro. Eu estou a tentar dar um ar um pouco anedótico a estas questões. Não são questões anedóticas, mas parece que a Procuradoria se está a entrincheirar nestes volumes todos, para se defender das críticas de que é alvo, nomeadamente da crítica contundente de que foi alvo por parte do bastonário da Ordem dos Advogados. Vamos fechar com o Cyril Ramaphosa, remodela governo, mas analistas dizem que renovou na continuidade para acomodar algumas facções do ANC. Não, renovou na continuidade, mas renovou para melhor. Acalmou claramente os protestos da Central Sindical, sobretudo acalmou os protestos do Partido Comunista da África do Sul. Há vários quadros proeminentes do Partido Comunista neste governo, aliás, elementos que até já tinham estado no governo e que depois acabaram por sair ou serem afastados, voltaram ao governo. Parece-me que a aliança tripartida está mais forte. Não me parece que estes elementos voltaram ao governo para se fazer uma divisão de lugares. Claramente aceita-se que uma parte destas pessoas que voltaram ao governo são elementos de reconhecida competência política e competência técnica, a começar talvez por o mais badalado dos ministros, o Pravin Gordhan, que não voltou às finanças, está nas empresas estatais, onde sabemos a hemorragia de fundos e a corrupção que anda pela Transnet e pela ESCOM e outras empresas estatais, e o regresso de Tchancha Nene à pasta das finanças. Ele que começou, talvez foi a ponta da contestação
quando, se não me engano, acho que o Nene ficou 24 horas no posto e foi substituído. Exato. Tentou-se remendar o erro, trazendo o Pravin Gordhan de novo ao governo, mas nem assim resultou, porque era clara a oposição de Gordhan ao próprio Presidente da República. Enquanto voltou para as finanças, o RAND reanimou-se, mas já não animou os nossos moqueiristas cá desse lado. Já falamos anteriormente. Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.